Vamos iniciar agora a parte 2 dos impostos da competência privativa. Estávamos olhando os impostos da União, e o próximo imposto da União é o nosso ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. É importante atentar aqui que não é imposto sobre a propriedade predial e territorial rural, é só territorial rural. No caso do IPTU, a gente vai estudar, é imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Na verdade, nós temos uma divisão dos bens imóveis, né, bens por natureza e por acessão física. Imóvel por natureza é aquela terra nua, sem considerar o que foi edificado, construído, acrescido. E o imóvel por acessão física é aquilo que foi acrescido ao terreno, construído. Então, o terreno onde está a sua casa é imóvel por natureza. A casa construída é imóvel por acessão física. Muito bem. Então, vamos lá. Qual é o fato gerador do ITR? O fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse. Propriedade, domínio útil ou posse. 3 matérias tributáveis no fato gerador. Propriedade, domínio útil ou posse. De imóvel por natureza. Então, observe que o ITR só incide sobre o imóvel por natureza. Não incide sobre as edificações, construções acrescidas ao terreno rural. Por isso, o seu nome é Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Só incide sobre o imóvel por natureza. Então, se eu tenho 2 propriedades rurais idênticas, uma no valor de 100 mil e outra porque eu tenho uma casa construída no valor de 130 mil. A base de cálculo do ITR de ambas é a mesma, 100 mil, porque os 30 mil que foram os acréscimos de bens por acessão física, construções, etc., não entram na base de cálculo do ITR porque ele incide sobre imóvel por natureza tão somente. Por isso, imposto territorial rural. Muito bem. Então, este é o fato gerador. 3 matérias tributáveis, a propriedade, o domínio útil ou a posse. Depois nós temos o contribuinte. É o proprietário, no caso da propriedade, o titular do domínio útil, que é o chamado enfiteuta, e o seu possuidor a qualquer título, no caso da posse. Como são 3 matérias tributáveis, propriedade é o proprietário, domínio útil é o titular do domínio útil e o possuidor, no caso da posse. 3 possíveis contribuintes. A base de cálculo, conforme eu falei com vocês, é o valor fundiário. O que é o valor fundiário? É o valor da terra nua, sem considerar o que foi acrescido ao terreno. Este é o valor fundiário, é o valor da terra nua, porque o imposto só incide sobre imóvel por natureza. Legal? E aí, ou seja, o valor do solo com a sua superfície, os seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo árvores, frutos, etc. O imposto só incide sobre imóvel por natureza, não entrando na base de cálculo as construções e demais imóveis por acessão física. Ok? Então, essa é a base de cálculo do ITR. Ora, mas a gente vem falando de imposto sobre a propriedade territorial rural. E no caso do IPTU, que a gente vai estudar, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Mas que diabo é imóvel rural ou imóvel urbano para efeito do ITR, da incidência do ITR e do IPTU? Isso é um típico conflito de competência. A União quer exercer a sua e o município quer exercer a sua no que diz respeito ao IPTU e da União com relação ao ITR.
e conflito de competência, nós já estudamos no artigo 146, inciso 1 da Constituição, é matéria reservada à Lei Complementar Federal. Então, cabe à Lei Complementar Federal estabelecer o que é imóvel rural, o que é imóvel urbano, para efeito de tributação. E, neste caso, é o nosso CTN que define. Então, vamos lá. A pergunta é essa. Afinal, o que é imóvel rural ou urbano para efeito de tributação? Está lá o Borbinha perguntando. O artigo 32, parágrafo 1º do CTN, determina que, para os efeitos desse imposto, está se referindo ao IPTU, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência, preste atenção, de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes. Então, nós vamos ver agora 5 incisos, 5 características. Se o imóvel tiver 2 ou mais dessas 5 características, para efeito de tributação, ele é urbano. Se tiver uma ou nenhuma, para efeito de tributação, ele é rural. Então, vamos conhecer as 5 características, os 5 incisos. Então, vamos lá. Meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. Ah, mas eu vou ter que decorar isso, Borba. Lógico que vai. Tem que decorar, não tem jeito. Abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, e escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Então, minha gente, se tiver 2 ou mais dessas 5 características, o imóvel para efeito de tributação, segundo o CTN, é urbano. Se tiver uma ou nenhuma, o CTN considera imóvel rural e passa a incidir o ITR. Ok? Mas tem um detalhezinho ainda. O parágrafo 2º do artigo 32 determina que a lei municipal, aí deixou a critério do legislador municipal, pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis constantes de loteamento aprovado pelos órgãos competentes, destinado à indústria, comércio ou residência, etc., mesmo que localizados fora das zonas definidas. Então, o que acontece? Vou voltar aqui. Mesmo que não tenha 2 dessas 5 características, a lei municipal pode ainda assim considerar urbana aquela área constante de loteamento aprovado pelos órgãos competentes, destinados à indústria, comércio, moradia, etc. Ok? É o que determina o parágrafo 2º do artigo 32. Destinados à habitação, indústria ou comércio, mas desde que seja área urbanizável ou de expansão urbana constante de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes. Então, na verdade, quem define o que é imóvel rural e o que é imóvel urbano para efeito de tributação é o CTN nos parágrafos 1º, que traz as 5 características, e no parágrafo 2º do artigo 32, que diz que mesmo que não tendo 2 das 5, se for área urbanizável, constante de loteamentos aprovados, pode ser considerada urbana. Bom, aí você diz assim, ah, Borba, legal, agora entendi, maravilha, agora ficou fácil. Mas tem um detalhe nessa história toda. Há uma confusão com relação a isso. E há uma jurisprudência que vocês vão entender o motivo pela qual ela existe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial.
muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.